Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio Inácio. Hoje nós vamos fazer um simulado para o concurso São Bernardo sobre o decreto 21875 de 2022, que é um decreto que fala do funcionamento da rede municipal de São Bernardo, trazendo aí vários aspectos importantes para você, que podem te ajudar muito na prova, né? O pessoal pediu para fazer e tal, a gente não consegue fazer tudo, mas vamos tentando ajudar aí da melhor maneira possível. E já também pedindo para você que quiser colaborar com o canal, nós temos aí o Valeu no YouTube, nós temos aí nossos parceiros aí na descrição. Se você comprar na Amazon, se você comprar na Magalu, pelo link, né, ou se você comprar o livro da ECOA, todas essas formas você ajuda o canal. E por que isso é importante, né, gente? Para a gente poder manter esse trabalho, tá? Em 2023, né, eu assumi um compromisso de tentar fazer do canal uma coisa que eu possa estar postando mais vídeos, dedicar mais tempo, e claro, isso eu vou ter que abrir mão de um dos meus cargos para poder fazer isso. Então, esse mês de janeiro vai ser mês experimental. Se der certo, eu abro, senão eu tenho que continuar, porque os boletos chegam, né? E a gente tem que pagar eles. Vamos lá para a questão. Se você quiser fazer esse simulado primeiro respondendo, né? É só dar pause no vídeo aí, responda, leia a questão, responda, dá pause, né? Ou você diminui o volume para não escutar a minha voz e responda. Depois você vai ouvir o comentário, tá? Muita gente pergunta assim, por que você não coloca o link dos vídeos, né? Isso requer espaço na nuvem, então a gente está providenciando isso, né? Estamos organizando aí a questão dos filiados ao canal, para disponibilizar acesso a vários materiais para esses filiados, uma taxa baixíssima, né? Vocês vão ver. E aí, claro, esses assinantes do canal, né? Eles terão direito aí acesso aos simulados, às aulas exclusivas, enfim, né? WhatsApp, enfim, certo? É uma das maneiras também de fazer aí a manutenção do canal. Então vamos lá, de acordo com o decreto 21875 de 2022, analise as afirmações. A. Ciclo 1, composto pelo primeiro e segundo anos, e ciclo 2, composto pelo terceiro, quarto e quinto ano, correspondendo aos anos iniciais do ensino fundamental 1. B. Educação básica bilíngue, organizada na EMEB, referente aos 9 anos do ensino fundamental. Ciclo 1, composto pelos primeiro, segundo e terceiros anos, e ciclo 2 composto pelo quarto e quinto, correspondendo aos anos iniciais, e ciclo 3 composto pelo sexto e sétimo, e ciclo 4 composto pelo oitavo e nono ano, correspondentes aos anos finais de educação de jovens e adultos e EJA. E C, educação de jovens e adultos, EJA, de oferecimento regular, correspondendo aos 5 primeiros anos do ensino fundamental 1 e aos 4 últimos do ensino fundamental 2. Estão corretas A, todas as afirmações, B, apenas a B, C, apenas a C, D, apenas B e C, e E, apenas A. E aí, o que você respondeu? Uma pergunta difícil, né? Porque ela é mais ou menos, né? Não é tão difícil assim, mas ela traz aí uma pequena modificação e, portanto, se você respondeu letra B e C, você acertou. Porque, ó, ciclo 1 não é composto apenas pelo primeiro e segundo ano, e sim pelo primeiro, segundo e terceiro ano. E o ciclo 2 é apenas pelo quarto e quinto, tá? Aqui, ó, embaixo, a B dá a dica também, né? Porque elas seguem o mesmo padrão, então observa isso. Então, apenas B e C estão corretas, a A está errada, né? Portanto, gabarito letra D. Aqui, né, eu trago o artigo 2, as escolas de educação básica EMEB, escolas bilíngues, Escola Municipal de Educação Básica Especial EMEB, oferece à população educação infantil creche para crianças até 3 anos de idade, pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade, ensino fundamental, olha aqui, ciclo 1, primeiro, segundo, terceiro, ciclo 2, quarto e quinto, né? E segue assim os demais aqui, as alternativas aqui. Houve uma pequena modificação ali na
na questão, né, que eu mostrei aqui para vocês, em vermelho a parte correta, para tentar aí enganar o candidato e ele errar, né, a questão, e as bancas gostam de fazer isso. Deixa eu diminuir aqui para você enxergar aqui. Agora sim. E ali, mas aqui é a letra da lei, só para você firmar aí essa questão, tá? Número 2, artigo 6 do decreto, né? As escolas municipais de educação básica, Escola Municipal de Educação Básica Bilíngue, Escola Municipal de Educação Básica Especial mantém as seguintes etapas: 1. Educação infantil, creche para crianças até 3 anos e pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, com duração de no mínimo 200 dias letivos anuais. 2. Ensino fundamental, anos iniciais, com carga horária mínima de horas, distribuída em no mínimo horas, dias letivos, com duração mínima de 5 anos em 2 ciclos. Ciclo 1 com duração de 3 anos, ciclo 2 com duração de 2 anos, tá? Informações importantes para você não esquecer. Não tenho dúvida que vai cair alguma coisa referente a isso, tá? Qual alternativa completa corretamente a lacuna? 800 horas e 200 dias, 1000 horas e 180 dias, 1000 horas e 200 dias, 800 horas e 220 dias. Essa é uma pergunta matreira, né? Por quê? Pode, já a banca induz aqui, o candidato na letra A errar, né? Porque o candidato vai, é 800 horas, 200 dias, pá, e já marca aqui, né? Mas, né, se você leu, assistiu, prestou atenção no decreto 21.875, você marcou letra C, que é 1000 horas e 200 dias letivos, né? Eu falei, se você assistiu, você fala assim, mas você gravou essa aula? Não, eu gravei essa aula no Já Passei e também no Vencendo o Concurso. Então, quem comprou o curso lá, né, tem os links, sempre eu disponibilizo os links aí dos cursos, da assinatura do Já Passei, dos cursos do Vencendo. Então, quem comprou o link assistiu minhas aulas lá na integral. Quem não comprou, dá tempo ainda, né? Dá tempo de comprar ainda, né? E eu fiz as aulas de legislação, né? Uma parte da legislação fui eu que fiz, tá? Bom, vamos lá para número 3. Ficou azul agora. De acordo com o decreto 21.875/2022, analise os itens a seguir. As unidades escolares denominam-se como Escola Municipal de Educação Básica, EMEB, Escola de Educação Básica Bilíngue, Escola Municipal de Educação Básica, EMEB, todas acrescidas de sua devida denominação. As escolas municipais de educação básica, integrantes da rede municipal de ensino, são criadas por lei do Executivo Municipal ou recebidas do Governo do Estado por meio de convênio celebrado entre o Estado de São Paulo e o município de São Bernardo do Campo, por intermédio de suas secretarias de educação. Estão corretos os itens 1 apenas, 2 apenas, 1 e 2, né? São 2 itens, e nenhum dos itens. Então, eu sempre recomendo dar uma olhadinha aqui, né, antes de você ler a questão, para você saber se de repente não tem aí todos os itens, né, ou nenhum dos itens, você já pode saber aí que dá uma dica aí para você. Mas, né, no caso aqui, tem todos os itens, que são em 2, e tem nenhum dos itens, então não dá muita pista para a gente. Mas é uma questão matreira, hein? Essa é uma questão, como diria, né, capciosa essa questão, mas as bancas costumam fazer isso, né? Então por isso eu tenho que alertar vocês. Respondeu? É questão de atenção, hein? Questão de atenção, mas você não vai esquecer mais agora. Você vai ouvir a minha voz falando durante a prova, na hora que cair essa questão para você. Olha só, a 1 apenas está errado. Professor, por que a 2 não está certa? Aqui, ficou riscadinho, mas ficou mal riscadinho aqui, né? Não são criadas por lei, sim por decreto do Executivo Municipal. Então, escolas municipais de São Bernardo do Campo não são criadas por lei, e sim por decreto. E a banca, colocou lei aqui,
Aí, ó, você leu, passa desapercebida, né? E erra a questão. Aí você fala, o que eu errei? Você errou aqui, ó, não é por lei, é por decreto, o resto tá tudo certo, né? E as bancas têm usado muito isso, coloca tudo isso certinho e depois muda uma palavra, né? Você tem que estar atento, hein? Então, escolas são criadas por decreto e não por lei. Alternativa correta, letra A de amor. 4. Uma diretora de escola da cidade de São Bernardo impediu um aluno de entrar na escola. Isso aí é ruim. Pois o mesmo chegou com 2 horas de atraso. Eita, ela atrasildo. E, conforme a diretora informou, ele constantemente atrasa. À luz do decreto número 21875 de 2022, a diretora A. agiu corretamente, pois é dever da escola, né? Aqui sai escolar, é escola, mostrar aos alunos que não devem chegar atrasados, conforme estabelece o decreto. B. Agiu de forma parcialmente correta, pois deveria ter chamado os pais do aluno e depois dispensá-lo, aplicando uma suspensão de um dia conforme o decreto. C. Agiu de forma equivocada, pois o decreto garante o acesso do aluno ao espaço escolar, mesmo com atraso. D. Não existe previsão no decreto para essa situação. Portanto, a diretora pode tomar a decisão que entender mais conveniente. E aí, o que você responderia, né? Essa é uma questão que, como eu digo, o bom senso já te induz uma resposta, né? Então, a diretora agiu corretamente a impedir um aluno de entrar na escola? Não, né? Porque sempre eu falo, nossa escola é inclusiva, né? É plena. Ah, mas eu discordo disso. É exatamente esse tipo de questão. É para pegar o candidato que gosta de brigar com a prova, né? Então o candidato ele se deixa levar pela emoção e começa a falar, diretora tá certa, porque o aluno não pode chegar atrasado, né? Eu sou diretor, eu também não gosto de atraso, mas, né, impedir o aluno de entrar na escola não é uma medida correta. Portanto, ela agiu de forma equivocada, certo? E o decreto garante, né, o acesso do aluno ao espaço escolar, mesmo com atraso, tá? Então, às vezes, esse tipo de questão é para pegar o candidato que vai pela emoção e não pela razão. Você tem que responder o que está na lei, né? Se você, a pergunta diz, né, à luz do decreto 21875, você vai responder com a sua opinião? Não, não é uma questão de opinião, não é uma questão de discussão de certo e errado, né? Então, muito aluno erra essa questão por emoção. E aí fica discutindo. Não, mas a diretora estava certa e tal. Gente, a pergunta é clara, a luz até ilumina, né? A luz do decreto. Então, você tem que responder de acordo com o decreto. A pergunta não diz a sua opinião, né, sobre o fato, até porque é uma pergunta objetiva, não é uma pergunta dissertativa, né? Quando é uma pergunta dissertativa, você pode até colocar sua opinião, porém, se a pergunta dissertativa falar, formule sua resposta com base no decreto 21.875, você teria que responder, a diretora agiu de forma equivocada, pois o decreto garante o acesso do aluno ao espaço escolar, mesmo com atraso. Aí você poderia opinar, né? A diretora pode fazer outras medidas, né? Como convocar os pais, né? Enfim, fazer uma advertência verbal para o aluno, falando da importância do compromisso de chegar na hora. Você pode desenvolver ali, uma opinião, mas você não pode fugir se a pergunta pede, para se fundamentar com o decreto 21.875, por exemplo, numa pergunta dissertativa. Muita gente me pergunta sobre dissertativas, né? Então, você tem que estar atento ao que perguntou. Perguntou, você responde o que perguntou, né? Você não responde aquilo que não perguntou, senão você vai errar. Simples assim, né? E muito candidato briga com a prova e erra. Eu era assim, eu brigava com a prova, né? Discordava, xingava a banca, né?
ficava revoltado, porque a educação nesse país, hein, não adianta. Se o objetivo é passar, foco nele, foco em passar, né? Não adianta brigar com a prova. Depois você entrar para a prefeitura, aí você pode participar de sindicato, de conselho, aí você pode discutir, brigar, lutar para as mudanças, enfim. Mas na prova não é o momento, não é ali que você vai mudar as coisas. E é preciso ter consciência disso, né? Olha aqui, ó, são direitos do educando, artigo 42. Ter a garantia de acesso ao espaço escolar em horário de aula, mesmo quando chegar atrasado, tá? Inciso 12, e tem lá os direitos e também os deveres, né? Porque aí senão o pessoal fala, só tem direito. Não, tem os deveres também, tá? 5. A mãe do João procurou uma unidade escolar de pré-escola da Prefeitura de São Bernardo para matricular seu filho. Ao ser atendida, a secretária, né, a secretaria informou que, como a criança nasceu em 2/4/2018, é a minha data de nascimento, né, ele deveria procurar uma creche, né? Por quê? 2/4 ele foi no início do ano, né? Então, vamos lá. 2/4/2018, ele tem 19, um ano, 22, 23, né? Supondo aqui que nós estamos no ano de 2023, né? Chegando em 2023, que a prova é em 2023, né? Ele deveria procurar uma creche. A mãe inconformada disse que ia procurar a Secretaria de Educação e o Ministério Público. Assinale a alternativa de acordo com o decreto, né? O bom seria que a questão colocasse aqui a data que ela foi, mas vamos supor aqui que é 2023. A Secretaria da Escola agiu de forma equivocada, pois a data de corte é 31 de maio. A Secretaria agiu corretamente, pois, conforme estabelecido no decreto, a data de corte é 31 de março. A Secretaria, independente da data de nascimento, deveria matricular a criança, pois a pré-escola é obrigatória. A criança deve ser matriculada na creche e, quando completar 4 anos, ser transferida para a pré-escola. E aí, qual é a resposta, né? É uma pergunta, poderia até ser melhor formulada, né, e tal. Mas, qual é a resposta, né? Mas serve aqui para o nosso objetivo, que é falar da data de corte de 31 de março. Então, por exemplo, eu já falei disso, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que é válido, sim, a data de corte. Isso foi em 2019, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, foi uma votação apertada, 6-5, mas vale a data de corte. Então, quem entra no sistema, né, e no caso, se ele nascer em 2018, ele vai entrar no sistema de creche lá, provavelmente em 2019, né, ou pouco antes, tal, enfim. Mas quem entra no sistema a partir de 2019 segue a data de corte, né? Segue a data de corte. Por quê? Porque, né, quem já estava na pré-escola, por exemplo, não pode repetir, né? Então, vai adiante. Agora, quem está entrando, né, agora, a partir de 2019, né, já entra com a data de corte estabelecida. Então, não tem chororô. Nasceu em 2 de abril, né? É pertinho de 31 de março, não tem isso, a data de corte é 31 de março, se fosse 1º de abril também não tinha choro, tá? Então a criança, ela tem que ser matriculada na pré-escola, tá? Na pré-escola. E no primeiro ano, a mesma coisa, quando chegar no primeiro ano, né, ela não vai ter 6 anos completos, né, e nem está até a data de corte de 31 de março, portanto, ela fica na pré-escola, né? Ela vai para a pré-escola. E aí, né, muita gente fala, tal, mas agora isso já está sancionado lá, deferido 31 de março. E o decreto fala isso, né? Tanto para o primeiro ano, quanto para a pré-escola, 4 anos, para aqueles que completam, né, 4 anos até 31 de março, tá? Pré-escola, ou para o primeiro ano, aqueles que completam 6 anos até 31 de março, tá? Então, muito claro isso aí, olha aqui, ó. A educação infantil da seguinte forma, né?
Creche até 3 anos, ó, importante você saber isso, berçário inicial, berçário final, infantil 1, infantil 2, infantil 3, pré-escola de 4 a 5 anos, ó, infantil 4, crianças com 4 anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Infantil 5 para crianças com 5 anos completos ou a completar até 31 de março em que ocorrer a matrícula, tá? Então, é importante, né, você estar atento a isso aqui, certo? Ó, berçário inicial, berçário final, infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4, infantil 5, né? Então, atenção aí com o artigo 52, pode, esse aqui também, todos esses que eu trouxe, olha, você pode esperar pelo menos 1 ou 2 aí na prova, depois você me conta, tá? Você me conta se não caiu. Se não cair, né? Mas olha, vou te falar, eu acho que cai, tá? 6. A aluna Joana, matriculada na pré-escola, teve apenas 50% de frequência no seu último ano de pré-escola. Analise as proposições abaixo e responda qual está correta com base no decreto 21875/2022. A aluna deve refazer o último ano da pré-escola, pois como teve baixa frequência, foi reprovada. Apesar da baixa frequência e de não atingir o mínimo de 75% de presença, a aluna deve ser matriculada no primeiro ano. Apesar da baixa frequência e não atingir o mínimo de 60% de presença esperado na educação infantil, a aluna deve ser matriculada, no primeiro ano. D. A aluna deve fazer compensação de ausências para ser promovida para o primeiro ano. Então vamos lá, né? Analisando isso com base no decreto, com base no que você conhece da lei, né? Então é importante isso, tá? Essa coisa de frequência dá muita dúvida, né? Então dá muita dúvida. Educação infantil é quanto? Ensino fundamental é quanto? Então vamos lá. Educação infantil a 60%. Ensino fundamental 75%. Portanto, né? E aí você sabe que a educação infantil não tem objetivo de promoção, né, de classificação, de retenção, né? Nada disso. Então, dizer que a aluna foi reprovada, dizer que a aluna tem que fazer compensação de ausência, não tem nada a ver com educação infantil. Apesar da baixa frequência, de não atingir o mínimo esperado, a aluna deve ser matriculada no primeiro ano, sem dúvida, tá? Sem dúvida, certo? Olha aqui, ó, a apuração da assiduidade parcial no ensino fundamental pelo cálculo da porcentagem de 75%, artigo 60, de frequência. E na educação infantil, 4 e 5 anos, de 60% de frequência do total dos dias letivos, né? Os familiares responsáveis devem ser informados sobre a frequência e aprendizagem de seu filho por meio de ciência inequívoca de relatório individual de aprendizagem. Os educandos maiores de 18 anos, né, deverão ter ciência inequívoca de sua frequência, tal. Olha aqui, né? Então, só para deixar claro para vocês, educação infantil não tem objetivo de promoção, isso também na avaliação. Vou fazer uma avaliação, não, compensação de ausência, não, né? Educação infantil é o quê? Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? Interações e brincadeira, né? Educação infantil, então não esqueça disso, senão você erra, tá? Não frequentou aí, né? A escola vai acionar o pai, a mãe, vai, se for o caso, acionar o conselho tutelar, tomar todas as providências para mostrar, né, que não houve a devido respeito à frequência, mas isso não impede a criança de ser matriculada no primeiro ano, certo? Então vamos lá. Antônio, seu Tonho, tio de Valentina, foi à escola fazer a matrícula para o primeiro ano. O diretor informou que quem deveria realizar a matrícula eram os pais ou responsáveis. Perguntou se Antônio tinha a guarda de sua sobrinha. Antônio respondeu que não. Além desse fator, Antônio não trouxe um dos documentos exigidos na matrícula, por isso não conseguiria realizar a matrícula por não ser o responsável pela criança
e pela falta de um dos documentos. De acordo com o decreto, o diretor A está parcialmente correto, pois realmente somente os pais ou responsáveis podem requerer a matrícula, mas faltar um documento não é impedimento para a matrícula. B está totalmente correto, além de não ser responsável, ainda não tinha documentação completa. C está equivocado, qualquer pessoa pode realizar a matrícula da criança, já que a educação é obrigatória. D. Não existe regra para a matrícula no decreto, cabendo cada unidade escolar estabelecer os procedimentos. E aí? Hein? É a velha questão, né? Fácil de resolver. Quem deve fazer a matrícula? Pai, mãe ou responsável legal? Sempre é uma obrigação, né? Quem tem a guarda, pode qualquer pessoa fazer a matrícula? Não, né? Não, a não ser que a criança não tenha responsável, né? Esteja sob a guarda do Estado, por exemplo, aí sim, né? O Estado denominará alguém para fazer a matrícula, mas tendo pai, mãe ou responsável legal, aquele que tem a tutela da criança, deve ser a pessoa que faça a matrícula. Pode o tio fazer? Não, né? Agora, pode impedir a matrícula pela falta de um dos documentos? Não. Portanto, né, o diretor está parcialmente correto. Saiu um tracejado aqui, mas não era, né? Está parcialmente correto. Por quê? Né? Somente os pais, né? De acordo com o decreto, certo? E não tem nada a ver isso aqui, qualquer pessoa pode realizar a matrícula, não é bagunçado assim também, né? E cada unidade escolar estabelecer sua regra, não, né? E o diretor não está correto porque um documento ou a falta de documentos não pode impedir a matrícula. Olha aqui, ó. A matrícula ou sua renovação deverá ser requerida ao diretor pelos pais responsáveis legais ou pelo educando quando maior de 18 anos. Parágrafo 1. Constará do requerimento que a escola seja a anuência do regimento escolar aprovado, do qual a escola manterá cópia à disposição dos pais responsáveis e educandos. No ato da primeira matrícula, deverão ser apresentados originais e cópias da certidão de nascimento, da cédula de identidade do educando, do comprovante de endereço da caderneta de vacinação atualizada, observando-se que a falta de um ou mais documentos citados nesse parágrafo 2 não será impeditivo para efetivação da matrícula, tá? Portanto, olha, isso é importante, hein? Pode cair. Vamos lá. De acordo com o artigo 15 do decreto 2185, o Conselho de Escola são verdadeiras as afirmações, exceto: é um colegiado de caráter obrigatório, B, constituído por representantes dos segmentos que compõem a comunidade escolar, é permitido alunos de 16 anos no conselho, educandos maiores de 18 anos podem participar do conselho. De acordo com o artigo 15, veja lá, qual é a exceção aqui, hein? Que não está correto. C, né? No artigo 15 não fala de alunos de 16 anos. E olha aqui, o Conselho de Escola é um colegiado de caráter obrigatório, cuidado com essa palavra aqui, constituído por representantes dos segmentos que compõem a comunidade escolar, equipe gestora, professores, funcionários de apoio, famílias responsáveis, educandos maiores de 18 anos. Professor, eu não concordo com isso, mas é aquilo que eu falei, né? Você tem que estar atento à letra da lei, né? Senão você pode se enrolar, tá bom? Olha, grande abraço, espero ter ajudado. Vamos ver se a gente faz mais alguns vídeos aí até a data da prova, né? Para ajudar vocês aí. Mas ó, esse aí já dá uma boa geral para vocês, hein? Isso aí, ó. Depois você me fala se não foi bom, tá bom? Grande abraço e até a próxima.